a Deus. Lucas capítulo 23, versículo 39. Glória a Deus. Quantos acharam, podem dizer amém. A palavra do Senhor diz assim: e um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro, repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam. Mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, que mais uma vez agora é ministrada na unção e no poder do teu Espírito Santo, que nos traz a revelação e a compreensão daquilo que o Senhor quer ministrar aos nossos corações. Fala conosco uma vez mais. É a oração que nós fazemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos falando aqui, desde a semana passada, sobre as 7 palavras da cruz. Diga, as 7 palavras da cruz. As 7 palavras da cruz são as últimas palavras do Senhor Jesus antes da sua morte. Você sabe que todo mundo, todas as pessoas que naturalmente, quando morrem, as últimas palavras dessa pessoa é o que traduz o desejo do seu coração, sim ou não? Imagina um patriarca, um pai de muitos filhos, com 12 filhos, como era comum no Antigo Testamento. Antes da sua morte, ele reunia os seus filhos e falava: olha, você cuida disso, faz aquilo, não perde isso, presta atenção naquilo outro. Por quê? As últimas palavras de alguém que está para morrer demonstra o desejo do seu coração, o que ele deseja. Então, quando a Bíblia registra as últimas palavras do Senhor Jesus, ela está dizendo qual o desejo de Deus, do Senhor para as nossas vidas. E a primeira palavra que eu falei semana passada, você lembra? Foi quando o Senhor Jesus olha para os seus algozes, para os seus soldados romanos que o haviam crucificado, colocado a coroa de espinho, não é? Ali açoitado. Jesus olha para aqueles soldados e fala assim: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Então veja que a primeira palavra de Jesus na cruz não foi uma palavra de vingança, não foi uma palavra dizendo assim: Pai, anota o nome de cada um, aquele ali foi que me deu mais chicotada, aquele ali que botou a coroa na minha cabeça, mata todo mundo. Não foi uma palavra de vingança, não foi uma palavra de justiça, foi uma palavra de perdão. Porque a vontade de Deus, do coração do Pai para mim e para você, é que nós não vivamos debaixo de condenação, é que nós tenhamos paz. E só podemos ter paz com Deus se tivermos consciência do perdão, porque a consciência do pecado traz condenação. Quando você peca, automaticamente vem um sentimento de quê? De culpa. Sim ou não, meus irmãos? De condenação. Mas qual é a vontade do coração de Deus? É que você tenha consciência do perdão. Porque só podemos ter paz com Deus quando sabemos que os nossos pecados estão perdoados. Por isso que todo mês nós estamos aqui celebrando a ceia do Senhor, amém? Para lembrar do perdão dos nossos pecados. Então a cruz é o lugar do perdão. As últimas palavras do Senhor, uma das 7 foi sobre perdão. Aí eu falei com você semana passada que perdão também é uma questão de coerência, porque naquele momento o Senhor Jesus, ele não se contradisse nas suas próprias palavras. Se a vida inteira ele pregou sobre o perdão, nos últimos momentos da sua vida ele também terminou falando de perdão. Então é uma incoerência um cristão
que se diz cristão querer mal, ou pelo menos não querer comunhão com outro irmão, entende? Porque o perdão faz parte da nossa nova natureza, né? Muito bem. Agora, qual é a segunda palavra de Jesus na cruz? Essa palavra aqui, olha: em verdade te digo, que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E na verdade, essa palavra é uma resposta, né, a um pedido de um dos ladrões da cruz. O Senhor Jesus é crucificado entre dois ladrões. O seu auditório ali agora era formado por duas pessoas. O púlpito dele era a cruz. E ele agora ali, diante daqueles dois ladrões, o primeiro diz: se tu és o Filho de Deus, a Bíblia fala que ele blasfemava, dizendo assim: se tu és o Filho de Deus, salva-te a ti mesmo e a nós. O outro ladrão falou: peraí, você não tem temor a Deus não? Ele está na mesma condenação que nós estamos aqui porque merecemos, mas ele não fez mal nenhum. Aí esse segundo ladrão olha para o Senhor Jesus e fala: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aí o Senhor Jesus responde, e disse-lhe Jesus, a segunda palavra da cruz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Se a primeira palavra foi uma palavra de perdão, quando ele disse: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem, a segunda palavra foi uma palavra de salvação. Porque hoje mesmo estarás comigo no paraíso é o quê? Salvação. Amém, meus irmãos? E você sabe que naquele momento crucial na vida daquele ladrão, ele tem a visão correta de Jesus. Ele tem a visão correta de Jesus. E qual é a visão correta de Jesus que alegra o coração de Jesus e que ele espera que todos nós tenhamos? A visão de um Salvador. Porque Jesus, para nós e para aquele ladrão, foi um Salvador, aquele que veio nos salvar da condenação eterna e nos levar para a glória. Por quê? Muitas pessoas que seguiram Jesus até aquele momento viam Jesus apenas como um professor, como um mestre, com seus ensinamentos, mas não viam Jesus como seu Salvador. Muitos queriam estar com Jesus, se naquela época tivesse celular e tivesse internet, muitos estariam ali só para tirar selfie com Jesus, enquanto ele estava, ele era, para muitos era só um influencer, porque tinha muitos seguidores. Ou se aproximava de Jesus para: Jesus, autografa a minha Bíblia, porque você é famoso e eu queria tirar uma foto com você aqui. Mas isso não salva ninguém. Não salva ninguém. Jesus só pode salvar quem reconhece que é pecador e sabe que a única salvação é Ele. Entende o que eu estou dizendo? Assim, hoje muitas pessoas não são salvas e não desfrutam das bênçãos do Salvador porque não reconhecem Jesus como seu Salvador. Olham para Jesus apenas como um influenciador, como um mestre, como um professor, mas não reconhecem como o Senhor das suas vidas. Quem está compreendendo o que eu estou dizendo? Isso é muito sério. Então, aqui nesse texto, nós vemos que há dois grupos de pessoas que se relacionam com Jesus e são muito diferentes. E com certeza alguma das pessoas que você conhece estão em um desses grupos. Você se relaciona com pessoas que estão em um desses grupos. E certamente você já esteve em algum deles. No mundo inteiro, independente do país, independente do continente, independente da língua, da cultura, existem só dois grupos de pessoas. Amém? E é o que nós aprendemos aqui nessa história. O primeiro grupo, que é o que nós aprendemos aqui com o primeiro ladrão, para extrair as lições dessa história, é o grupo de pessoas que
mesmo diante dos problemas, eles se recusam a crer no Senhor. O coração é tão duro, a visão é tão cega, que ele está no meio de um problema, quase morrendo, como é o caso do ladrão da cruz, e ele se recusa a dar o braço a torcer e a reconhecer o Senhor Jesus como seu Salvador. Você conhece alguém assim? Que é duro de coração? Porque isso fica muito nítido nas palavras daquele ladrão. A Bíblia chega a dizer que ele blasfemava. Se o Senhor descer da cruz, eu vou acreditar que o Senhor tem poder para me salvar também. Então ele fala, salva-te. Ele chega a ser irônico. Que salvar tanta gente, agora você está morrendo na cruz aí. Se salva primeiro que eu vou acreditar em você. Olha como é triste uma pessoa chegar nesse ponto de não crer em Cristo como seu Salvador. É o que as pessoas aí fora estão falando. E por que essas pessoas não são salvas? E não desfrutam das bênçãos de Deus na sua vida que hoje você desfruta? Porque são aquele ladrão que mesmo diante do problema se recusa. Sabe por quê? 3 razões possíveis. Primeiro, orgulho. Orgulho. Sim ou não? Olha que ponto chega um homem orgulhoso, pregado na cruz, sabendo que ia morrer em breve, e se ele tivesse humildade mínima de falar, Senhor, me perdoa, o destino dele seria outro, mas o orgulho era tão grande que não deixou ele reconhecer aquilo. Ele preferiu morrer sem salvação do que pedir ajuda a Deus. Porque na verdade uma das coisas mais humilhantes para o ser humano é pedir. Sabia disso não? Pedir é uma coisa muito humilhante para muita gente. Tem gente que não tem coragem de pedir, não tem humildade para pedir. Preferem dar uma de que podem tudo, está morrendo, mas não tem coragem de pedir ajuda. A vida dele está um fiasco, mas não tem coragem de me ajuda. Por isso que a palavra de Deus dá graça para os humildes. Se você está aqui hoje é porque você é humilde. E você está pedindo, Jesus, eu estou aqui para ouvir a tua palavra, me ajuda, tenho que aprender tanto, eu tenho que caminhar mais, Senhor, eu não sei nada, Senhor, me ajuda. Isso é humildade. Agora o orgulhoso não, eu não preciso saber disso. E quanta gente lá fora está assim? Verdade não é, meus irmãos? Tem gente que até para pedir oração é orgulhoso. Você chega para você e fala assim, irmão, qual o seu pedido de oração? Não tem nada para pedir não, só tem que agradecer. Não é que não é errado agradecer, mas pedir, e dá-se-vos-á. Segunda razão porque aquele homem fazia parte daquele grupo que se recusava, e ele deixou de ser abençoado por causa disso, é porque ele duvidou. Se tu és o Cristo, se tu és o Filho de Deus, salva-te a ti mesmo. Quer dizer, ele não acreditava que Jesus era o Filho de Deus e era o Salvador, né? Ou seja, ele tinha uma necessidade física, mas mais do que isso, tinha uma necessidade espiritual, e mesmo assim ele duvidou do Senhor. E quanta gente lá fora duvida, gente, duvida de Deus. Você vai fazer o que na igreja? Se tu és realmente o Filho de Deus, por que tua vida está desse jeito? Por que está faltando isso? Por que está faltando aquilo? Duvidam de Deus. Agora é interessante, né? No mundo as pessoas acreditam em tudo. Acreditam em disco voador, acreditam em ferradura, pé de coelho, dólar na carteira, trevo de 4 folhas, Papai Noel, coelhinho da Páscoa, mas não acreditam em Jesus. Duvidam. Por isso eu quero dizer para você nessa noite, remova hoje toda a dúvida do seu coração. Em vez de você ficar questionando, duvidando do Senhor, se volte para Ele hoje, se renda a Ele hoje. Não seja desse grupo que duvida. Amém? Porque se você crer, você verá a glória de Deus. A terceira razão, porque ele não foi salvo, é porque ele desperdiçou
a última oportunidade da sua vida. Ó, gente, era a última oportunidade. Ele não ia ter outra, porque ele ia morrer. Ele ia morrer. Ele não ia ter outra oportunidade. E ele deixou passar. Há 3 coisas, segundo o ditado, que não voltam: a palavra que se fala, uma flecha que se lança e uma oportunidade que se perde. E quantas pessoas estão falando assim: depois eu vou para a igreja, depois eu oro, depois eu aceito Jesus, depois eu preocupo com isso, depois, e deixam passar oportunidades e mais oportunidades. Ele tinha a chance nas mãos e aquilo jamais ia se repetir. O que é oportunidade? Oportunidade é um arranjo de Deus, preste atenção, para te colocar na hora certa, no lugar certo e com as pessoas certas, para mudar a sua vida. Você não está aqui por acaso, você aceitou a oportunidade, você agarrou essa oportunidade. Quem convidou você para participar da Casa de Paz, levou uma oportunidade na sua porta, e você agarrou essa oportunidade. Essa é a palavra que vamos pregar na Casa de Paz essa semana. Linda aquela família aproveitando essa oportunidade. Falei, meu Deus, eles estão lá por livre e espontânea vontade nos recebendo, porque eles não desperdiçaram a oportunidade. Então muitas pessoas estão assim. Quem compreende, irmãos? Mas que bom que você aproveitou a oportunidade para estar aqui. Amém? Você pode respirar fundo. Obrigado, Senhor, porque eu vou para o céu, porque eu aproveitei essa oportunidade, que eu não faço parte desse grupo dos orgulhosos, dos incrédulos, ainda daqueles que desperdiçam a oportunidade. Eu sou do outro grupo, do outro ladrão, que é o que a gente vai aprender agora. Amém? Segundo grupo, são aqueles que, mesmo diante dos problemas, das dificuldades, eles decidem se voltar para Deus. Eles falam, eu não vou perder essa oportunidade. Diferente do primeiro ladrão, o segundo foi salvo e foi abençoado. E o segundo ladrão, ele faz a pergunta que está na garganta de todos nós. Na verdade, qual é a colocação que ele fala? Ele fala assim: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Quem aqui nunca se fez essa pergunta? Senhor, será que o Senhor se esqueceu de mim? Senhor, será que o Senhor não está me vendo aqui não? Senhor, lembra de mim, Senhor. Lembra de mim. A cruz é o lugar do encontro. A cruz é o lugar onde o Senhor fala assim: eu estou com você. Quantas pessoas agora estão num leito de hospital, cheio de aparelhos, como a minha irmã, por exemplo, que já está há mais de 60 dias internada. E nós cremos muito no milagre dela. E quantas pessoas nesse momento poderiam falar: Senhor, lembra de mim. Será que o Senhor se esqueceu de mim? E se for a vontade de Deus recolher para si qualquer um de nós, se passarmos por esse momento, porque eu falo, se eu for internado por algum motivo, porque ninguém está livre disso, amém, irmão? Eu vou cheio de fé, porque enquanto eu estava bem, com saúde, eu estava alimentando a minha fé. E quando chegar nesse momento, eu deitar na cama e não tiver mais o que fazer, eu só vou botar a mãozinha assim e falar: Jesus, estou aqui na tua presença. E se o Senhor quiser levar, Ele vai falar assim: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. A morte não assusta a gente. Tragada foi a morte pela vida. É o último inimigo que todos nós vamos enfrentar. Todos nós um dia vamos estar de frente com ela. Ela com a foice desse tamanho, com aquela capa preta. Está com medo, irmão? É, com a cara da carranca olhando para você: vou te pegar. Aí você vai rir da morte. Jesus venceu a morte. E se Ele venceu, nós vamos vencer também. Amém? Não sei porque eu estou falando isso, não está no esboço.
Mas se tem alguém aqui com medo da morte, você não precisa mais ter medo da morte. Mas, por que aquele segundo ladrão, ele foi salvo? Primeiro, porque ele reconheceu a sua situação. Amém? Ele falou, eu sou pecador, estou aqui porque eu mereço, eu estou aqui porque eu fiz, eu estou aqui porque a culpa é minha, eu reconheço que eu sou pecador. Eu reconheço que eu preciso da salvação. E muita gente não é salva porque não reconhece. Muita gente não tem a sua vida transformada, o seu casamento restaurado porque não reconhece. Está acabando com a família, está perdendo a vida, está perdendo tudo e não reconhece, não dá o braço a torcer. Como tem gente assim? Gente, seria tão mais fácil se a pessoa reconhecesse. Seria ou não seria? Me perdoa, eu sou um miserável, eu não valho nada mesmo. Só reconhecer. Outra coisa, ele não culpou ninguém por aquela situação. Ele poderia ter falado, eu estou aqui por causa de fulano. Não, ele falou, eu estou aqui por causa de mim. E você também está aqui por causa de você. Jesus não fez nada, mas a gente está aqui porque a gente é culpado. E quanta gente não muda de situação porque ele fala, eu estou aqui porque a culpa é o meu pai, o culpado é minha mãe, que não me deu isso, que não me fez aquilo, que etc. Meu irmão que me abandonou. E fica colocando culpa nas pessoas. Reconheça. Não adianta ficar colocando. É igual um casal, estava aconselhando um moço, eu não quero saber de igreja, a culpa é dela, da minha esposa. Quando eu queria ir, ela não ia, agora que ela não quer, eu também não vou mais. O que adianta ficar botando culpa nas pessoas? Não é? Por que ele foi salvo? Porque ele clamou por ajuda. Ele falou, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele clamou por ajuda, ele pediu ajuda. Ele falou, eu não tenho forças para sair dessa situação, sozinho eu não vou conseguir, eu preciso de ajuda. Você tem essa humildade para falar, Senhor, me ajuda? A palavra diz, clama a mim, o Senhor vai te responder, Ele vai te dar socorro. Você não sabe como resolver isso? Pede ajuda, pede ajuda. Você está se matando e está matando quem está perto de você, só por causa de orgulho. Não vale a pena. Pede ajuda, o Senhor vai te ajudar. Né? Ele descobriu que precisava de ajuda, e você pode ter a atitude daquele segundo ladrão que pediu ajuda. Amém, meus irmãos? Simples. Aí, qual foi a resposta do Senhor para aquele ladrão? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Veja que algo interessante. Aquele homem viveu a vida inteira fazendo o que não prestava. A vida inteira. Roubando, talvez matando. E no último segundo da vida dele, Jesus salva ele. O que alguém pode pensar? Isso não é justo, pastor. Fiquei a vida inteira ali na igreja. Certinho. Não pequei. E vou ser salvo. Espero. E o outro ficou a vida inteira fazendo coisa errada e é salvo. Isso não é justo. Não é? Aí eu vou falar para você, irmão, sabe o que seria o justo? Eu vou te falar. Era eu e você estar no inferno agora. O justo era Deus mandar todo mundo para o inferno. Não tinha salvação para ninguém. Você sabia disso, não? Ou você acha que você é essa florzinha de Jesus, cheirosinha, bonitinha, que todo mundo ama? Já tinha um lugar certo para a gente no quinto. Não é no quinto Adão, não é no quinto dos infernos. Porque Deus é justo. Deus é justo. O homem pecou, o salário do pecado é a morte. Ele tinha que mandar todos nós para o inferno. Aí sabe o que ele fez? Ele falou, mas eu amo eles. Eu não quero mandar eles para o inferno. Porque se eles forem para o inferno, eu vou ficar a eternidade sem eles. E a dor de passar a eternidade sem eles é muito maior do que a dor da cruz. Então ele preferiu passar a dor da cruz do que sentir a dor do que passar a eternidade sem você. Você não entendeu não, né? Quer que eu repita? Preciso repetir para ficar mais reforçado. Quando você vê a morte de Jesus na cruz, com aquelas farpas entrando, que é a morte mais brutal, foi muita dor, ninguém aqui aguentaria.
metade, mínimo do que Jesus passou, foi muita dor. Aí ele falou: eu prefiro passar essa dor pelos meus filhos, do que ter a dor na eternidade de estar sem eles. Então, quando a gente valoriza o sacrifício, a gente está valorizando a dor que Jesus sentiu por nós. Mas o que as pessoas hoje fazem? Eles preferem ter um prazer passageiro do mundo para viver uma dor eterna de separação de Jesus. Nenhum prazer passageiro compensa a morte eterna. Entende o que eu estou dizendo? Então Jesus, ele vai salvar qualquer um, até o pior pecador. Se no último suspiro da vida dele, como ladrão da cruz, falou: eu a recebo, eu peço perdão, Senhor Jesus me ajuda, ele vai ser salvo, ele vai ser salvo. Por isso não podemos julgar ninguém, por isso não podemos sentenciar ninguém, por isso não podemos dizer que ninguém está, esse aí foi para o inferno, esse aí não podemos, porque Jesus fala: a mim pertence a salvação, diz o Senhor. Se até no último suspiro de vida ele falar: perdoa, Jesus, está salvo. É justo isso? Alguns podem pensar que não, mas para Deus é justo, porque Ele cumpriu a sua justiça em Cristo Jesus. Talvez você pode estar pensando assim: pastor, vamos trazer para uma outra realidade, vamos trazer para uma realidade mais, nesse momento. Pastor, eu aprontei muito, pastor. Hoje o que eu estou sofrendo é consequência de tudo que eu fiz. É justo que eu sofra, eu tenho que pagar pelos meus pecados mesmos. Se eu pedir para Deus me perdoar, me restaurar e mudar a minha vida, é muita cara de pau da minha parte, chegar para Deus e falar: ó Deus, eu aprontei, sabe, eu fiz, o Senhor pode me ajudar? Uma pessoa que tem essa visão, ela não acredita em Deus de verdade, porque mesmo você tendo aprontado, e até hoje está colhendo consequências dos seus pecados, porque do que se queixa o homem senão dos seus próprios pecados, se você chegar diante de Deus com fé, Ele muda a sua história. A palavra diz: Ele não negou o seu único filho, entregou por nós em nosso lugar, negará a nós alguma outra coisa? Então quero dizer para você: chega com confiança diante do trono da graça de Deus, chega com fé dizendo: Pai, eu sei que o Senhor tem pensamentos bons a meu respeito, eu sei que os planos do Senhor ainda estão de pé na minha vida, porque eu estou vivo, eu estou respirando. Enquanto eu estiver nessa terra, os planos do Senhor vão se cumprir. Então, Senhor, eu me coloco à sua disposição, como aquele ladrão da cruz. Eu ia falar dragão da cruz, mas como aquele ladrão da cruz, que aprontou, e no final te pediu perdão. Se você chegar diante de Deus com essa fé, você vai ser perdoado. Não só perdoado, você vai ser restaurado. Isso é graça de Deus, é favor de Deus. Isso é constrangedor. Quem está entendendo o que eu estou falando, meus irmãos? Mas tem crente que é orgulhoso também, ele não consegue crer nisso. Não, pastor, é muito fácil, eu tenho que fazer alguma coisa para Deus me abençoar. Não tem que fazer nada, você tem que crer. Cristo já fez tudo na cruz. Quem está compreendendo o que eu estou dizendo? Então nós temos um grupo daqueles que se recusam, mesmo diante dos problemas, e o grupo daqueles que aceitam, mesmo diante dos problemas. Que grupo você está? Você aceita ou você recusa? Você recebe ou você rejeita? Não tem como rejeitar isso, gente. Não tem como. Você tem que ser maluco, tem que ser doido, tem que internar uma pessoa dessa, porque como que vai rejeitar tamanha graça, tamanho amor, tamanha bondade? Amém? E para encerrar, para você pensar algo comigo, quantas cruzes, é cruzes no plural? Plural de cruz é? Cruz credo, não, cruzes, plural de cruz é cruzes, acredito que seja. Quantas cruzes tinha no morro, na Monte da Caveira? 3, olha que interessante. Jesus estava no meio. Eu não sei se era o da esquerda que foi, não sei, ou da direita, não sei, que foi para o céu. Não quero mexer com esquerda e com direita aqui, mas Jesus estava no meio. Jesus estava no meio. O importante era isso. Interessante é que quando você lê a Bíblia, Jesus está sempre no meio. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Jesus está no meio.
né? Quando você vê lá, quando Jesus tinha 12 anos de idade, e ele estava pregando para os estudiosos, a Bíblia fala que ele estava no meio. O Senhor Jesus disse: onde houver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estarei no meio. Olha que lindo. João tem a visão do Apocalipse de um trono, e quem estava sentado no meio? O leão da tribo de Judá. Sabe o que significa isso para mim e para a sua vida? Que quem tem que ser o centro da sua vida e quem tem que estar no meio da sua vida é Jesus. Ele tem que estar no meio da sua casa, no meio da sua família, no meio das suas decisões. Não, vou fazer, vai acontecer. Jesus está no meio? Jesus está compactuando com isso? Já perguntou para ele? Por isso que a palavra fala: você quer me seguir? Toma a sua cruz, nega a si mesmo. Porque eu não estou nesse meio desse negócio não. Gente, tem muita gente colocando Jesus onde ele não está. Jesus não está no meio desse negócio não. Porque nós temos que fazer o quê? Falar: Jesus. E sabe o que chamou a atenção de Jesus naquele ladrão? Ele falou: Senhor, lembra de mim quando entrares no teu reino. Ou seja, aquele ladrão reconheceu Jesus como rei. O rei é o que está no centro. O rei é o que está no meio. É ele que governa, é ele que controla, é ele que determina, é o rei. Ele é o nosso Salvador, mas ele também é o nosso Senhor. Tem muita gente que quer tê-lo apenas como Salvador, mas não quer tê-lo como Senhor. O que é ter Jesus como Rei? O que é ter Jesus como Senhor? Então até que a oração do Pai Nosso é: venha a nós o teu reino. O que é ter Jesus como Rei? É ter Jesus no volante do carro, para você entender. O rei é aquele que controla o carro, e a gente está sentado no carona. Agora tem muita gente que bota Jesus no porta-malas, ele mesmo que assume o volante. Ainda fica dirigindo igual o Pateta, daqueles desenhos dos... Você não é da sua época? Do Pato Donald. Vai bater com o carro, filho. Vai machucar você, vai machucar quem está perto de você. Vai te dar prejuízo. Então o único jeito de falar: Jesus, seja o centro da minha vida, tem um jeito. É tirar, presta atenção, o ego do trono e colocar quem? Jesus no trono. Já viu aquele desenho de uma cadeira assim? O ego em cima da cadeira, e em volta da cadeira cheio de bola espalhada, tudo bagunçado, tudo confuso. Mas quando a gente entrega a nossa vida para Jesus, o ego sai, Jesus senta no trono que é dele, e todas as bolinhas ficam organizadas. Deixa Jesus assumir o trono da sua vida hoje. Aleluia. Deixa ele entrar no meio da sua história. E eu vou falar uma coisa para você que é profético. Você que ainda não entregou sua vida para Jesus como seu Salvador, não levantou a mão, não veio aqui à frente, não sei se é o seu caso. Hoje é um dia bom para você fazer. Estamos no meio do ano. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. Revelação. Porque você trazendo Jesus para o meio da sua vida. O profeta Abacuque diz assim: Senhor, aviva a tua obra no meio dos séculos. Por isso que vamos fazer agora 40 dias de oração, porque nós estamos buscando por um avivamento no meio do ano. O que nós estamos falando é: Jesus, o Senhor é o centro da minha vida. Todo dia que eu acordar 5:30 da manhã para estar aqui, falar: Jesus, o Senhor está no centro. Quem está entendendo o que eu estou dizendo, irmãos? A tua carne não quer fazer isso. A tua carne quer sair da cruz e quer falar: Jesus, eu saio da cruz que eu vou sair também. Não, não. Hoje Jesus está te salvando do seu pior inimigo. Sabe quem é? O ego. Você mesmo. Negue-se a si mesmo. Quem recebe essa palavra hoje? É uma palavra de salvação. Agora eu pergunto para você, meu irmão. Imagina quantas pessoas essa semana vão ouvir uma palavra dessa. Imagina quantas pessoas que você conhece que precisavam ouvir uma palavra dessa. Aí você que vai fazer casa de paz com alguém, você não precisa ler o livro com a pessoa todo. Não, o livro é um presente. Você no site tem o esboço da palavra,
No YouTube tem o vídeo da palavra, você ouve, faz a sua anotação, abre a Bíblia e compartilha esses tópicos tão bonitos aqui. Imagina quantas pessoas serão abençoadas com a palavra dessa, que agora você está tendo essa oportunidade. As últimas palavras de alguém antes de morrer demonstra o desejo do seu coração. Primeiro desejo do coração de Jesus é que a gente não viva debaixo de condenação, mas de perdão. Segundo desejo é que a gente saiba que nós fomos salvos, estaremos com Ele no paraíso. Ele quer salvar não só a gente da morte eterna para a vida eterna, Ele quer salvar seu casamento, Ele quer salvar seu ministério, Ele quer salvar você dessa situação que você não sabe como sair dela. Tem pessoas aqui que estão num beco sem saída, não sabem o que fazer, mas Jesus é a porta de escape para você. Por isso que tem uma música que nós vamos cantar agora aqui, que diz assim: Senhor, essa casa é a sua casa, nós deixamos ela para você. Não só a nossa casa física, no sentido da casa onde moramos, mas o nosso corpo, que é templo do Espírito Santo, o nosso coração, que pertence a Jesus. Quem recebe essa palavra, dê um forte aplauso ao Senhor. Fica de pé no seu lugar.